Hoje eu vou contar o caso de uma cliente nossa, quando não era atendida pelo nosso escritório e sofreu uma ação trabalhista de R$800 mil. Então, basicamente, eu vou explicar aqui quais foram os pedidos e como que ela estava numa situação de risco e agora a gente conseguiu resolver. Já se inscreve no canal e curta esse vídeo, porque aqui na Semin a gente odeia processos e a gente trabalha com prevenção, para que o nosso cliente não pague nenhuma indenização. Essa empresa teve que pagar R$800 mil e não conseguiu nem ser parcelado. Recebeu uma notificação em 48 horas. É uma promotora de crédito, é uma promotora que por essência é vendas, então trabalham com vendas. É muito caro o custo de lançar todas as verbas na folha como comissão. E o que essa promotora fazia? Ela pagava o fixo, salário base, que era R$1.000 e poucos na época, e o restante, que era o grosso da remuneração, era tudo extra folha, através de transferência bancária ou dinheiro na mão. E isso motivou que uma ex-colaboradora procurasse um escritório de advocacia, porque todo mundo sabe que se tu tem uma folha de pagamento e tu recebe por fora, alguma coisa tem de errado. Só que qual que é o detalhe? O advogado, ele não entrou só com o pedido de extra folha. Ele fez um pedido de enquadramento bancário e financiário, alegando que, como a colaboradora vendia produtos e serviços bancários, como crédito consignado, crédito novo, portabilidade, cartão consignado, ele entende que ela deveria estar na categoria dos bancários. E o que diz a categoria dos bancários? Primeiramente que a jornada é de 6 horas. Ou seja, os bancários conquistaram a duras penas, é uma das convenções mais caras do país, eles conquistaram jornada de 6 horas. Então, dentro da lógica de uma empresa pequena, que é uma promotora, que não chega a 100 funcionários, imagina os colaboradores que trabalham lá dentro, que trabalham no mínimo das 9 às 18, todos forem compelidos a ter uma jornada de 6 horas. Significa que todo dia é como se tivesse a empresa ter que pagar 7ª e 8ª hora como extra. Começou então com uma discussão de extra folha que pediu o enquadramento bancário e financiário e ganhou a 7ª e 8ª. Mas além disso, o advogado ele pediu dano moral por ranking, por metas, ameaça de demissão. E ele pediu também a incorporação do salário extra folha nas horas extras. Então significa que uma hora extra, ela não é mais apenas sobre o salário base de R$1.000 e tantos. Como ele ganhou o extra folha, que ele conseguiu fazer a prova, que tinha as transferências bancárias, o salário foi transformado em R$6.500. Então o valor hora já aumentou e verba foi somando sobre verba. Então, por exemplo, o reflexo em 13º não era mais de R$1.000. O reflexo 13º era de R$6.500. O valor do FGTS era os 8% sobre os R$6.500. Além disso, ele conseguiu ainda fazer prova de que o cartão ponto da empresa estava incorreto e colocou uma jornada de trabalho das 8 às 7 da noite com meia hora de intervalo. Somando a 7ª e 8ª hora, ele ganhou 5 horas e meia porque ele invalidou o ponto. E qual que foi, nesse aspecto, o equívoco da defesa? Além de não ter um preventivo forte, com um cartão ponto válido, um cartão ponto estratégico, ou seja, direto no computador, que o colaborador não consegue trabalhar fora dele, os cartões ponto eram britânicos. Cartões pontos britânicos são aqueles com jornada sempre 9 às 18, 9 às 18, 9 às 18. Isso já tem uma súmula, 338 do TST, que invalida por si só, o juiz não precisa nem fazer prova. Se o cartão for em horário dito como britânico, ou seja, que são marcações exatas, ele é autoanulável. A colaboradora conseguiu ganhar esse pedido. Só que além da jornada de 6 horas, que ela ganhou a 7ª e 8ª como extra, vem todos os direitos da Convenção Coletiva dos Bancários. Ou seja, o auxílio refeição, o auxílio alimentação, vale cultura, uma série de outros benefícios que custam muito caro. O advogado fez prova na audiência de que ela vendia produtos e serviços bancários. Mas qual que foi o equívoco da defesa nesse aspecto? Quem foi como preposto na audiência foi o próprio empresário. E o que acontece? O empresário ele não tem conhecimento jurídico suficiente para ficar se defendendo de juízo de outro advogado. Então esse é o primeiro ponto.
Nós aqui no escritório a gente nunca leva o nosso cliente, a gente leva sempre um preposto profissional, que é um advogado, preparado para responder as perguntas, treinado pela gente também e que conhece o processo. E aí o que aconteceu? Essa empresa teve que pagar R$800 mil e não conseguiu nem ser parcelado. Recebeu uma notificação em 48 horas. E o que a gente fez então, depois que essa empresa nos conheceu? A primeira coisa que a gente foi fazer um trabalho preventivo para estruturar essa empresa. Desde o enquadramento sindical adequado, para que não ficasse à mercê de interpretação de outro sindicato, bancário e financiário. Então a gente localizou um sindicato de correspondente bancário, enquadrou todos os colaboradores, fizemos um contrato de trabalho personalizado, com regras de premiação, com regras de jornada, com regras para justa causa, entregas de atestado. Aí então a gente fez a política de remuneração variável para regularizar o extra-folha, ou seja, tudo aquilo que estava à margem de interpretação, a gente hoje regularizou através de uma política de prêmios, e essa política é anexa ao contrato de trabalho por um termo aditivo e contém todas as regras de elegibilidade, ou seja, quais colaboradores estão elegíveis, então é o financeiro, é o comercial, é o administrativo, ou seja, explicando num documento válido quais são os cargos elegíveis. E para ter liberdade também, porque a gente sabe que os bancos mudam muito as regras de comissão, a gente cria anexos a essa política que garantem que a empresa pode ir mudando as regras no decorrer do mês, ou trimestral, ou semestral, aí depende de cada empresa. E aí, por fim, os prêmios pela CLT, desde que sejam prêmios de verdade, haja uma inteligência jurídica junto com o negócio para se caracterizar prêmios, eles não integram o salário. Ou seja, a única coisa que ficou refletindo foi o R$1.000 e tantos, então 13º, R$1.000 e tantos, rescisão sobre R$1.000 e tantos. Tudo que era prêmio, a gente conseguiu lançar de uma forma trabalhista e previdenciária a não refletir no salário. E aí, por fim, a gente fez então um regimento interno, formalizamos a cultura da empresa, diversas regras disciplinares, o que é uma advertência, o que é uma suspensão. Embora estejam no mercado financeiro, a gente tem que desenhar para o juiz como é que é essa cadeia de relacionamento. A gente tem que desenhar o que é o banco e o que faz o banco. É o banco que libera o empréstimo. A promotora apenas faz a intermediação da proposta, não aprova crédito. A gente tem que mostrar para o juiz que a gente não tem porta giratória, que a gente não faz DOC, que a gente não faz TED. A gente tem que mostrar para o juiz que o dinheiro dos empréstimos vem do banco, que a gente não é uma instituição regulada pelo Banco Central. Até o conceito de intermediação financeira que é confundido, ou seja, a gente só intermedia a venda, a gente não intermedia os recursos propriamente dito e ganhamos juros para sermos uma instituição financeira, né? Então isso tudo tem que estar muito claro numa defesa. O que faz um bancário? Um bancário é regulado pelo Banco Central, ele tem que fazer uma prova da Anbima. Ele tem que ter CPA 10 ou 20, a 10 no mínimo. O bancário, ele tem acesso a contas dos clientes. Um bancário faz transferências bancárias, assina termo de sigilo bancário. O bancário, ele faz aplicações de investimentos. Agora, a promotora de crédito, ela simplesmente cadastra propostas e o banco tem que aprovar a proposta. Ou seja, trabalha só na venda, então não tem como comparar o trabalho de um outro. Agora, se tu vai para um processo e aí tu leva lá o empresário sem um treinamento e o juiz olha para ele e pergunta: vocês vendem produtos bancários e ele está preparado para dizer sim, eu vendo? É uma confissão. E é por isso que eles sofreram essa condenação, eles e tantos outros. Tem casos que levam na audiência o próprio gestor, que confessa extra-folha, confessa cartão ponto, confessa um monte de coisa. Então vejam a complexidade de uma displicência em não ter um trabalho preventivo, achando que aquilo nunca vai acontecer contigo. E acontece porque tu paga um extra-folha. E às vezes não precisa ser uma extra-folha de 5 mil, às vezes é R$300, que leva a pessoa a buscar um advogado. E essa é uma história que na verdade é de um caso, de uma empresa, mas que acontece com muitas empresas. Sejam elas do mercado de correspondente bancário, que é um mercado de vendas, ou de qualquer mercado. Porque o empresário, de maneira geral, ele é sempre conduzido pelo escritório contábil ou por um jurídico
muitas vezes inerte, a não ter uma solução do ponto de vista preventivo para que ele não fique no risco. A contabilidade diz que premiação ou qualquer outra verba pode ser considerado salário. E aí orienta ele, então, a deixar como comissão na folha. Se ele faz isso, ele simplesmente inviabiliza o financeiro dele, a operação não gira. Por outro lado, se ele deixa para o extra folha, ele fica gerando um passivo invisível que gera trabalho para os advogados. Só que tem um detalhe, eu odeio processos judiciais. Por mais que eu trabalhe com advocacia e com processos, para mim a maior satisfação é quando eu elaboro uma estratégia para o cliente para que ele não sofra um processo trabalhista. Ou seja, o preventivo é a essência do nosso escritório. Porque eu sei que para o meu cliente o valor, a entrega, está em ele não ter prejuízos e assim ele fideliza comigo. E não eu ter trabalho em cima do risco dele. Então essa é a nossa filosofia aqui do escritório e é por isso que a gente criou um planejamento trabalhista que começa do zero e entrega tudo que o empreendedor precisa para poder dormir tranquilo e caso venha uma ação, saber que a gente vai poder defender ele de cabeça erguida, sem medo e até a última instância, não deixando que o colaborador ache que é fácil ganhar dinheiro dele, porque todo mundo entra com a ação. A gente vai cansar o outro advogado, a gente vai cansar esse empregado e a gente vai ganhar as ações. E é por isso que é importante a consciência do empreendedor em investir numa assessoria jurídica especializada.